com obras póstumas, né? Obras póstumas foi aquela obra, aquele livro publicado após a desencarnação do nosso codificador, né? Kardec desencarnou em 31 de março de 1869, e essa obra só foi publicada em 1890, graças aos companheiros de Kardec, da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, que, após aquele momento doloroso da desencarnação do nosso codificador, eles foram até aquela famosa escrivaninha, aquela sala de trabalho de Kardec, e encontraram um material inédito, né? E avaliaram que aquilo não poderia continuar inédito, né? Porque, de alguma forma, acrescentaria, complementaria, ratificaria o conteúdo das 5 obras da codificação, então, já publicadas. Exatamente o tema do estudo de hoje, conforme a casa nos solicitou, tem a ver com as mensagens, né, dos espíritos recebidas pelo nosso codificador, que tem a ver com as obras da codificação. Então, foi um pouco mais difícil, né, para a gente conseguir ter acesso a esse material, porque não está num determinado capítulo, né? Obras póstumas, para quem não está lembrando, é composta de 2 partes. A segunda parte, onde justamente essas mensagens existem, né, estão distribuídas, na verdade, elas comporiam o livro das previsões concernentes ao Espiritismo. Ou seja, o nosso codificador desencarnou antes que pudesse colocar essa obra, né, em direção ao prelo, né, para ser publicada. Então, se você olhar lá, a segunda parte, são, se eu não me engano, 38 itens, né? Boa parte, não posso dizer que toda ela, mas boa parte desses itens são mensagens mediúnicas. O Kardec se preocupou em colocar qual o dia, quem era o médium, quem foi o espírito que se contaminou, que se comunicou, né, dentro do estilo sério de trabalho do codificador. Só para trazer a epígrafe dessa obra, né, digamos assim, uma frase, né, que resume o objetivo da obra, Kardec colocou assim, depois do título, né? É preciso propagar a moral e a verdade. Já diz tudo. E a gente pode dizer que essa obra, especialmente essas mensagens que a gente vai analisar com vocês hoje, ratificam um contexto que nenhum de nós pode duvidar: a seriedade do trabalho feito pelo nosso codificador. Evidentemente, as lições emanaram do plano espiritual, daquela pleiade de espíritos reunidas sobre o governo do nosso mestre Jesus, para que fizessem chegar à humanidade os ensinamentos que precisávamos, com certeza. Então, a gente vai ver que o plano espiritual não apenas apresentou a missão a Kardec, né? Olha, o caminho é esse, você segue. Não. A gente vai ter oportunidade de analisar essas mensagens, né? Que o plano espiritual acompanhou para e passo o trabalho do codificador, claro, confiando no que ele ia fazer, mas sempre o orientando. Até como a gente vai ver daqui a pouquinho, quando algum erro, alguma falha Kardec havia cometido, ele se preocupava em alertá-lo para que o erro fosse corrigido. Bom, então, meus amigos, vamos começar, dentro dessa segunda parte, como eu mencionei, com o capítulo 3, que Kardec deu o título de Meu Guia Espiritual. Mensagem recebida no dia 25 de março de 1856, na casa do senhor Bodin. A médium foi a filha dele, a senhorita Bodin. Então, foi feita a seguinte pergunta, né, durante a evocação: meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te me teres vindo visitar. Consentirás em dizer-me quem és? Né? Kardec quis saber quem era o espírito familiar que havia se apresentado, dizendo que iria acompanhá-lo. E qual foi a resposta que ele recebeu? Para ti, chamar-me-ei a verdade.
mais nada, né? E todos os meses, durante 1/4 de hora, estarei à sua disposição. Ou seja, a verdade, né, esse espírito familiar que iria ajudar o codificador na preparação, na elaboração das obras da codificação a partir das lições dos espíritos, né, se comprometeu em aparecer uma vez por mês, né, se comunicar durante apenas 15 minutos. Aí o Kardec ficou preocupado, né, e disse assim: poderias vir mais adiante e não apenas de mês em mês? Perdão, poderias vir mais a miúde, ou seja, mais frequentemente, e não apenas de mês em mês? Qual foi a resposta que ele recebeu? Sim, mas não prometo, senão uma vez mensalmente até nova ordem. Então, meus amigos, isso aqui é uma constatação que todo o trabalho foi adredemente preparado no plano espiritual para que chegasse no momento certo e da forma que deveria chegar para ser útil à humanidade terrestre, né? Ele tinha o compromisso, a ordem que ele recebeu, esse espírito que se apresentava como a verdade, e o compromisso era ele vir 15 minutos, uma vez por mês. Ele até disse que poderia tentar vir mais frequentemente, mas sempre dependendo de uma nova ordem, né? Uma nova designação de quem estava acima dele. Aí segue nessa comunicação, aí o Kardec perguntou: terás animado na Terra alguma personagem conhecida? Kardec quis saber quem é que era, ver se ele conseguia uma dica. A resposta: já te disse que para ti sou a verdade. Isto para ti quer dizer descrição. Nada mais saberás a respeito. Pronto, matou. Não adianta perguntar, muda de assunto, porque isso é o mais importante. O importante é o trabalho que vai ser feito através de você que está encarnado. Aí a pergunta é a seguinte, Kardec, então, bom, vamos aos trabalhos. Ontem, quando bateste, né, na parede, na mesa, estando eu a trabalhar, tinhas alguma coisa de particular a dizer-me? Kardec quis saber o que tinha sido aquilo. Resposta: o que eu tinha a dizer-te era sobre o trabalho a que te aplicavas, ou seja, aquilo que ele estava fazendo no momento, aí o Espírito se manifestou. E ele explica: desagradava-me o que escrevias e quis fazer que o abandonasses. Aí o Kardec: a tua desaprovação era referente ao capítulo que eu escrevia ou ao conjunto do trabalho? O Kardec ficou preocupado. Será que eu estou fazendo tudo errado ou é uma coisa pontual, né? Resposta que ele recebeu: ao capítulo de ontem, né? O que ele estava escrevendo ontem. Submete-o ao teu juízo. Se o releres, reconhecerás tuas faltas e as corrigirás. Né? Então, estava dada a dica, tinha a ver com o que ele estava fazendo ontem, e pediu para o Kardec rever lá, rever que você vai encontrar o erro. Aí o Kardec imediatamente respondeu: posso. Eu mesmo não me sentia satisfeito com esse capítulo. Então, o refiz hoje. Está melhor? Achando que talvez o espírito familiar dele não tivesse já percebido isso. Qual foi a resposta? Está melhor, mas ainda não satisfaz. E olha só a perfeição, e como disse a vocês no início, para mostrar a seriedade do trabalho e a importância que o plano espiritual dava ao que estava sendo feito. Reler da 3ª à 30ª linha. Evidentemente, o Kardec tinha escrito muito mais que isso, mas ele falou: reler da 3ª à 30ª linha e com grave erro depararás. Aí o Kardec insistiu: mas eu rasguei o que eu escrevi ontem. Aí o espírito: não importa. Isso não impediu que a falta continuasse. Releis, insistiu, relê e verás. Aí o Kardec coloca uma nota, depois de nos trazer essa comunicação, dizendo o seguinte: à noite, quando cheguei em casa, essa comunicação aconteceu onde, meus amigos? Vocês sabem, né? Na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Aí o Kardec, mais tarde, voltou para casa. Então, diz assim: dei-me pressa em reler o que escrevera. Ele conseguiu encontrar o papel na cesta de lixo, aquele que ele tinha dito que tinha rasgado, né?
que não tinha sido, o lixo não tinha sido jogado fora ainda. Então, Kardec diz, quer no papel que eu havia jogado na cesta, quer na nova cópia que ele havia feito de manhã, ele verificou que na 30ª linha, como disse, verdade, um erro grave tinha acontecido. E o Kardec disse assim, que me espantei de haver cometido. Né? Então, embora não tenha exatamente a ver com as obras da codificação, que é o tema do estudo, eu achei muito interessante trazer essa primeira comunicação, essa primeira mensagem, para, como eu disse, ratificar a seriedade, a importância com que esse trabalho foi feito. Né? Kardec jamais seria lançado às feras, digamos assim. Ele foi avisado que ia ter inimigos, pessoas que o consideravam, iam deixar de fazer isso, iam ironizá-lo, mas que ele tivesse força, porque o plano espiritual estaria com ele. Perfeito? Bom, aí vamos pular para o capítulo 5, dessa segunda parte. E o Kardec deu o título de Minha Missão. Foi na casa do senhor Rustam, a médium foi a senhorita Jafé, e foi em 7 de maio de 1856. E quem é que vai ser evocado? Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia, que vocês, estudantes como eu, da doutrina espírita, já vimos mais de uma vez o Hahnemann aparecer em alguma das obras da codificação. Né? No caso aqui, qual foi a pergunta feita ao Hahnemann pelo Kardec? Outro dia disseram os espíritos que eu tinha uma importante missão a cumprir e me indicaram o seu objetivo. Desejaria saber se confirmas isso. E com a resposta, vocês vão ver que o trabalho, repito, era integrado. Que o Hahnemann, de repente, não fazia parte do grupo principal que estava trazendo as lições dos espíritos, mas estava a par. Né? Embora ele pudesse contribuir eventualmente, ele estava a par do que estava acontecendo. Escutem a resposta do Hahnemann. Sim, e se observares as tuas aspirações e tendências e o objeto quase constante de tuas meditações, não te surpreenderás com o que te foi dito. Tens que cumprir aquilo com que sonhas desde longo tempo. É preciso que nisso trabalhes ativamente para estares pronto, pois mais próximo do que pensas vai chegar o dia. Ou seja, o Hahnemann está dizendo para ele, olha só, o que você está fazendo, se você parar para meditar, você vai ver que isso já te vinha na mente já há algum tempo. Né? Objeto quase constante das tuas meditações. Né? E tem que se cumprir com aquilo com que sonhas desde longo tempo. Ou seja, o Kardec já estava sendo preparado, né? Por exemplo, até na hora do desdobramento, durante o sono. Novidade nenhuma para nenhum de nós, tenho certeza disso. E teve a segunda pergunta para o Hahnemann. Para desempenhar esta missão, tal como a concebo, Kardec perguntou, são necessários meios de execução que ainda não se acham ao meu alcance. E qual foi a resposta do Hahnemann, para não deixar dúvida, para a insegurança do Kardec não existir mais? Deixa que a providência faça a sua obra e serás satisfeito. Ou seja, relaxa, Kardec, relaxa, porque nós, no plano superior, designados por Jesus, estaremos acompanhando o teu trabalho. Extremamente traz uma segurança muito grande para o Kardec. Bom, capítulo 7, aí já aparece a primeira mensagem referente a uma das obras da codificação. O título é O Livro dos Espíritos, 10 de junho de 1856, novamente na casa do senhor Rustam e novamente a média, a senhorita Jafé. De novo, o Hahnemann está na jogada ali. Aí o Kardec perguntou a ele, pois que dentro em breve teremos acabado a primeira parte do livro, Livro dos Espíritos. Lembrei-me de que, para andarmos mais depressa, eu poderia pedir a B. B é um amigo da sociedade que trabalhava como médium. Poderia pedir a B, ele não identifica, que me ajudasse como médium. Que achas? O que é que o Hahnemann respondeu? Acho que será melhor não te servires dele.
Aí o Kardec, por quê? Porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Então, o Hahnemann, mais uma vez mostrando o trabalho da espiritualidade superior, já tinha afastado do caminho alguém que poderia comprometer o trabalho. E quando Kardec quis reintroduzi-lo, esse não. Tanto é que, na pergunta seguinte, o Kardec fala assim, mesmo que o espírito familiar do médium, do B, seja feito a mentira, isso não obstaria que um bom espírito se comunicasse pelo médium, desde que não se evocasse um outro espírito. Qual foi a resposta que o Hahnemann deu? Sim, olha só, mas aqui o médium secunda o espírito. E quando o espírito é velhaco, ele se presta a auxiliá-lo. Aristo, que era o espírito familiar do B, Aristo, seu intérprete, e B acabarão mal. Ou seja, aquilo que nós já escutamos várias vezes, quando se fala da influência dos espíritos, quando se fala de um possível obsessor, né? A gente não pode jogar a culpa no obsessor, porque se alguém se junta a nós, é porque temos afinidade, sintonizamos. Ou seja, se o espírito era velhaco, como diz aqui o Hahnemann, o B estava naquele time também. Então, não ia dar certo o trabalho, como vocês escutaram aqui, devido à falta de seriedade dos envolvidos. Bom, capítulo 9, de novo, sobre o Livro dos Espíritos. Perguntou a verdade ao espírito familiar. Uma parte da obra foi revista, Livro dos Espíritos. Quererás ter a bondade de dizer o que delas pensa? Isso aconteceu numa reunião em 17 de junho de 1856. Resposta. O que foi revisto está bem, mas, quando a obra estiver acabada, deverás tornar a revê-la a fim de ampliá-la em certos pontos e abreviá-las noutros. O que o Espírito, a verdade, estava dizendo para o Kardec? Talvez nem todos que estão aqui presentes tenham essa informação, mas ela é real. Sabemos todos nós, se eu perguntasse aqui, vocês iam responder a maioria, qual a data de publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos? 18 de abril de 1857. Certo? Beleza. Mas se vocês forem pesquisar, que é para quem não está lembrando, para quem não sabe, essa primeira edição tinha quantas perguntas? 551. E essa edição do Livro dos Espíritos, que é o que a gente usa já há décadas, através da Federação Espírita Brasileira, quantas perguntas ela tem? 1019. Então, fica claro exatamente isso. Aquela primeira edição, publicada em abril de 1857, vocês escutaram o que a verdade disse para ele. Quando a obra estiver acabada, deverás tornar a revê-la a fim de ampliá-la em certos pontos e abreviá-la em outros. Então, o Kardec mexeu, com a ajuda dos espíritos, evidentemente, nessa primeira edição, e a segunda edição, essa que a gente usa hoje, com as 1019 perguntas, ela foi publicada em 1860, cerca de 3 anos após a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. E é essa, repito, que a gente utiliza hoje em dia. Aí o Kardec veio com outra pergunta. Entendes que deva ser publicada antes que os acontecimentos predistos se tenham realizado? Resposta. Uma parte sim, tudo não. Pois afirmo-te, vamos ter capítulos muito espinhosos. Por muito importante que seja esse primeiro trabalho, ele não é, de certo modo, mais do que uma introdução. Se referiu ao Livro dos Espíritos. Assumirá proporções que longe estás agora de suspeitar. Tu mesmo compreenderás que certas partes só muito mais tarde e gradualmente poderão ser dadas a lume, né? Poderão ser publicadas, à medida que as novas ideias se desenvolverem e enraizarem. Dar tudo de uma vez seria imprudente. Importa dar tempo a que a opinião se forme. Toparás com alguns impacientes que procurarão empurrar-te para diante.
E a verdade, bem claro, não lhes deis ouvidos. Vê, observa, sonda o terreno, dispõe-te a esperar e faze como o general cauteloso, fez uma analogia, que não ataca senão quando chega o momento favorável. E aí o Kardec, depois de transcrever essa comunicação, fez um comentário. Está dizendo aqui que esse comentário ele fez em janeiro de 1867. Ou seja, já havia sido publicado Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo e Céu e Inferno, um ano antes da publicação de A Gênese. Mas o que o Kardec colocou aqui? Na época em que essa comunicação foi dada, que eu acabei de ler, eu apenas tinha em vista o Livro dos Espíritos. E longe estava, como disse o Espírito, de imaginar as proporções que tomaria o conjunto do trabalho. Os acontecimentos preditos, só decorridos muitos anos, teriam de verificar-se, tanto que, neste momento, ainda não se deram. As obras que até agora apareceram foram publicadas sucessivamente e eu fui induzido a elaborá-las. Trabalho do plano superior. Né? À medida que as novas ideias se desenvolveram. Das ideias que restam por fazer, das obras que restam por fazer, a mais importante, a que se poderá considerar a cúpula do edifício, e que, com efeito, encerra os capítulos mais espinhosos, não poderia ser publicada sem prejuízo antes do período dos desastres. Eu não consegui identificar que período é esse. Mais adiante, a gente vai ver que aconteceu aquela guerra na Alemanha, aquela guerra Alemanha e Prússia, que aparentemente seria isso, mas eu não posso confirmar, eu não consegui essa certeza. Mas segue aqui o Kardec. Eu, então, com um único livro, via e não compreendia que esse pudesse cindir-se, dividir-se, enquanto que o Espírito aludia aos que teriam de seguir-se, aos livros que teriam que seguir-se, e cuja publicação prematura apresentaria inconvenientes. E aí me permitam lembrar a vocês, quantas partes tem o Livro dos Espíritos? A primeira obra da codificação. Quantas? 4. Não é isso? E cada uma dessas partes deu origem aqui, meus amigos e meus irmãos, às demais obras da codificação. Não é isso? Uma parte deu origem ao céu e ao inferno, a outra é o Evangelho segundo o Espiritismo, uma terceira, Livro dos Médiuns, e a quarta e última parte, essa é certinha, a quarta e última parte, deu origem à Gênese. A terceira obra, a terceira parte daquela que envolve o lado moral dos ensinamentos, né, deu origem, claro, ao Evangelho segundo o Espiritismo. Tá certo? Bom, mas o Kardec complementou, a nota dele foi extensa. Aí repete as palavras do Espírito, que o Espírito Verdade disse para ele. Dispõe-te a esperar, não deis ouvidos aos impacientes que procurem empurrar-te para diante. Aí o Kardec agora, em 1867, aquela comunicação, vocês escutaram, foi em 1856, aí o Kardec pode escrever: os impacientes não faltaram. E se eu os tivesse escutado, teria tirado o navio em cheio dos arrecifes, né? Ia naufragar o navio, ia naufragar a missão dele. Coisa estranha. Ao passo que uns me incitavam a andar mais depressa, outros me acusavam de não ir tão devagar quanto devia. Crítica não falta, meus amigos. Para criticar, sempre vão existir companheiros e companheiras. Para elogiar é mais difícil, né? Mas o Kardec foi avisado disso. Já mencionei isso aqui. E segue ele. Não dei ouvidos nem a uns nem a outros, tomando sempre por bússola a marcha das ideias. De que confiança no futuro não me enchia eu, à proporção que via realizar-se o que fora predito e que comprovava a profundeza e a sabedoria das instruções dos meus protetores invisíveis. Por isso que eu comecei o nosso estudo de hoje mencionando a palavra-chave desse trabalho, desse estudo de hoje, que é a seriedade, né?
a parceria do plano espiritual com Kardec. Capítulo 9, também sobre o Livro dos Espíritos. Disse Kardec, recebeu a comunicação... vou trazer agora um adendo que ele fez, antes de colocar a comunicação. Depois de haver eu procedido à leitura de alguns capítulos do Livro dos Espíritos, concernentes às leis morais, parte 3ª, aqui deu o Evangelho segundo o Espiritismo, o médium espontaneamente escreveu. Ninguém foi evocado. Né? O médium escreveu por quê? O Espírito escreveu através do médium. Compreendeste bem o objetivo do teu trabalho. O plano está bem concebido. Estamos satisfeitos contigo. Continua, mas lembra-te, sobretudo quando a obra se achar concluída, de que te recomendamos que a mandes imprimir e propagar. É de utilidade geral para a gente. Estamos satisfeitos, e observem, e nunca te abandonaremos. Crê em Deus e avante. E o Kardec coloca que quem assinou essa mensagem foi no coletivo, assim, muitos espíritos. Capítulo 11, eu trouxe aqui porque fala do Livro dos Espíritos. Primeira notícia de uma nova encarnação dele, Kardec. Eu queria, primeiramente, o Espírito se comunicando, falar-te da tua obra, a que mandaste imprimir. O Livro dos Espíritos havia entrado para o prelo, né? A comunicação em 17 de janeiro de 1857, cerca de 3 meses antes da publicação do Livro dos Espíritos, primeira edição. Não te afadigues tanto. O Espírito recomendou, te cuida, né? Tanto de manhã quanto à noite. Passarás melhor e a obra nada perderá por esperar. Segundo o que vejo, és muito capaz de levar a bom termo a tua empresa e tens que fazer grandes coisas. Mede todos os seus passos a fim de chegares ao fim com segurança. Não creias em mais do que aquilo que vejas. Não desvies a atenção de tudo que te pareça incompreensível. Virás a saber a respeito mais do que qualquer outro, porque os assuntos de estudo serão postos sob as tuas vistas. Mas a verdade não será conhecida de todos, nem crida, nem acreditada, senão daqui a muito tempo. Nessa existência não verá mais do que a aurora do êxito da tua obra. Ou seja, o Kardec só vai ver o início da eficiência do trabalho dele, porque ele vai desencarnar em breve. Terás que voltar reencarnado no outro corpo para completar o que houveres começado. Então, dada-te será a satisfação de ver em plena frutificação a semente que houveres espalhado pela terra. Assina teu amigo que te quer e protege. Um Z, o Z de Zéfiro. Zéfiro havia sido contemporâneo de Kardec, né, de Hippolyte Léon Denis Rivaio, quando Hippolyte havia sido sacerdote druida Jan Hus, lá atrás, na época dos celtas. Tá certo? Esse texto aqui, meus amigos, da munição, eu não vou entrar nesse campo, não. Primeiro que o tempo está correndo, já são 4h30. Né? E segundo que isso é um assunto que dá muita discussão, existem os argumentos pró, os argumentos contra, então não vou entrar nessa. Mas é esse texto aqui que dá margem que irmãos nossos, confrades nossos, espíritas, considerem que essa nova encarnação do Kardec, que veio concluir o trabalho, teria sido o nosso Francisco Cândido Xavier. Eu não vou entrar nessa. Só estou relembrando esse assunto, porque, se vocês procurarem aí no meio espírita, é uma discussão boa, viu? Tem argumento dos dois lados, repito. Bom, agora vai ser o capítulo 21. Vamos dar um salto. Capítulo 21. O título é Imitação do Evangelho. Imitação do Evangelho foi como inicialmente Kardec havia colocado o título de O Evangelho segundo o Espiritismo. Aí eu coloquei só a nota que o Kardec escreveu após transcrever a comunicação. Eu a ninguém dera ciência do assunto do livro que estava trabalhando. Conservara ele de tal modo em segredo o título que o editor, o senhor Didier, só o conheceu quando deu impressão. Kardec não disse o que era o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo.
Esse título foi, a princípio, imitação do Evangelho. Mais tarde, por efeito de reiteradas observações do senhor Didier e de algumas outras pessoas, mudei-o para o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí o Kardec evocou lá o Verdade. Que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? Lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo, a ampliação da parte terceira do Livro dos Espíritos, é a única parte do Livro dos Espíritos que ninguém contesta. Por quê, meus amigos? Porque ali estão os ensinamentos morais de Jesus. Perfeito? Essa é a única parte, mesmo quem não é espírita não contesta. Né? Só para relembrar isso. Mas vamos à resposta aqui do Verdade. Esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes, se quisessem, né? Fizeste bem enfrentando as questões de alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Aí o Espírito é bem claro. A dúvida tem que ser destruída. A Terra e suas populações civilizadas estão prontas, mencionando que a codificação chegou no momento correto, nem antes nem depois. Como nós sabemos, no século XIX, onde aportou no planeta a doutrina espírita, já havíamos vivenciado o iluminismo, né, o século das luzes, no século anterior. E estávamos vivendo, então, as consequências desse progresso enorme em várias áreas do conhecimento. Daí, esse texto que o Espírito falou, essa resposta que o Espírito deu para Kardec. E disse mais: já de há muito, os teus amigos de além-túmulo as cultivaram. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo de que a Terra gravite na ordem irradiante das esferas e saia, afinal, finalmente, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Né? Era necessário que a Terra progredisse, né, nessa parte do conhecimento, nessa parte intelectual, com uma velocidade maior. A Terra, como a gente fala, a humanidade terrestre. E como já aprendemos, o progresso intelectual gera progresso moral, porque aumenta a tua capacidade de discernir o bem do mal. É isso? E segue ele. Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia, guia de todos nós, Jesus, e com o auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis e em cujo número digna de me incluir sempre. Aí o Kardec perguntou, mas o que dirá o clero, né? A Igreja Católica? O clero gritará heresia, porque verá que atacas decisivamente as penas eternas e outros pontos sobre as quais o clero baseia a sua influência e o seu crédito. Não é isso? O medo do inferno, né? Penas que não vão jamais vão entrar em remissão. E segue o Espírito. Gritará tanto mais, o clero gritará tanto mais quanto se sentirá muito mais ferido do que com a publicação do Livro dos Espíritos. Eles não tinham como contestar o Evangelho segundo o Espiritismo, meus amigos. É isso que eu disse há pouco. Cujos dados principais, a rigor, poderia aceitar. Agora, porém, tu entraste por um novo caminho, no qual não poderá o clero te acompanhar. A maldição secreta se tornará oficial e os espíritas serão repelidos como o foram os judeus e os pagãos pela Igreja Romana. Essa foi uma luta pesada que Kardec enfrentou. Quem viu aquele filme que passou, sei lá, 2, 3 anos, lembra disso? Em compensação, os espíritas verão aumentar-se-lhes o número, em virtude dessa espécie de perseguição, sobretudo com o qualificarem os padres de uma doutrina demoníaca, cuja moralidade esplenderá como o raio do sol pela publicação mesma desse teu novo livro e daqueles que seguirão, né? Céu e Inferno e a Gênese. Aproxima-se a hora em que será necessário apresentar o Espiritismo qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Aproxima-se a hora em que a face do céu e da terra
terás de proclamar que o Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã e a única instituição verdadeiramente divina e humana. Eu disse para vocês que era a comunicação do Verdade, né? Não, é do Erasto. Erasto é aquele companheiro que tem várias mensagens publicadas no Evangelho segundo o Espiritismo, em especial, e numa delas ele colocou assim: Erasto, discípulo do apóstolo Paulo. O cara não é fraco, não. Né? Então ele conclui: ao te escolherem, os espíritos conheciam a solidez das tuas convicções. Já escutamos do Hahnemann dizer isso para ele. E sabiam que a tua fé, qual o muro de aço, resistiria a todos os ataques. Entretanto, amigo, se a tua coragem ainda não desfaleceu sobre a tarefa tão pesada que aceitastes, fica sabendo, olha só, fica sabendo que fostes feliz até o presente, mas que é chegada a hora das dificuldades. Ainda ia piorar a situação para o Kardec, as pressões seriam maiores. Sim, caro mestre Lyonês, prepara-se a grande batalha. O fanatismo e a intolerância, sempre eles, exacerbados pelo bom êxito da tua propaganda, vão atacar-te e aos teus, com armas envenenadas. Prepara-te para a luta. Tenho, porém, fé em ti, como tu tens fé em nós, e sei que a tua fé é daquelas que transportam montanhas e fazem caminhar por sobre as águas. Coragem, pois, e que a tua obra se complete. Conta conosco e conta, sobretudo, com a grande alma do mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular. Então, meus amigos, depois desta longa comunicação assinada pelo Erasto, qual a possibilidade de 1 a 10 dela falhar? Depois que o Kardec aceitou a missão. De 1 a 10, qual era a chance de falhar? 0. 0, meus amigos. Vocês viram, o Kardec foi escolhido pela bagagem que já possuía. Durante o momento do sono, né? Durante o desdobramento parcial da alma, ele havia sido levado para esses locais, havia sido mostrado para ele o trabalho, né? Ia ser difícil. O Espírito Verdade depois ratificou para ele toda a dificuldade que ele ia enfrentar, mas Kardec não deu um passo atrás, né? E vocês vejam o Erasto dessa comunicação extensa, assim, mas linda, ratificando o contexto desse trabalho que nós, né, herdamos para a nossa felicidade. Temos agora que fazer a nossa parte, que é aplicar as lições que recebemos. Já nos aproximando, né, da parte final do nosso estudo, tem ainda aqui no capítulo 31, minha nova obra sobre a Gênese. Ele se referia sobre a Gênese mosaica, né? Disse assim: primeiro, duas palavras, o Espírito, né? Primeiro, 2 palavras com relação à obra em preparo. Como já o temos dito muitas vezes, urge pô-la em execução sem demora e apressar-lhe quanto possível a publicação. Essa mensagem foi em setembro de 1867, né? A previsão, como vocês vão ver adiante aqui, era que fosse publicada em dezembro desse ano, mas só foi em janeiro do ano seguinte, janeiro de 1868. Mas os espíritos já tinham conhecimento que aquela dedicação do Kardec estava consumindo-lhe a saúde, né? Então, era importante que, pelo menos, as 5 obras da codificação estivessem publicadas quando ele desencarnasse, né? Aí segue aqui. É preciso que a primeira impressão já se tenha produzido nos espíritos quando instalar o conflito europeu. Ele se referia, aí eu digo a vocês, foi o que eu encontrei, à Guerra Franco-Prussiana, decorrente da unificação alemã, né? Que foi a última grande guerra europeia antes da Primeira Guerra Mundial. E segue se referindo à Gênese, o comunicante. Se ela tardasse, os acontecimentos brutais poderiam desviar das obras puramente filosóficas a atenção geral. E como essa obra se destina a desempenhar um papel na elaboração em curso, necessário se torna não deixe de ser apresentada em tempo oportuno. Tinha um prazo para ela ser publicada.
O que, sobretudo, me alegra são as consequências que ela produzirá sobre as massas, né? Sobre o povo, sobre a humanidade terrestre. Tanto no espaço, humanidade terrestre, vocês sabem disso, inclui quem? Nós, encarnados e os desencarnados, né? No contexto da Terra. Então, o comunicante, né, assinou o doutor Delmeure, está dizendo isso, que vai ser importante para o encarnado e desencarnado. Aí tem outra pergunta do Kardec. Se nenhum contratempo sobrevier, a obra poderá aparecer em dezembro. Prevês obstáculos? Aí o doutor Delmeure falou, não prevejo nada intransponível. A tua saúde seria a principal. Olha o alerta. Por isso é que te aconselhamos incessantemente que não te descuides dela. E, como eu disse, foi publicado em janeiro do ano seguinte, janeiro de 1868. Ainda sobre a Gênese, o capítulo 32, diz o Kardec o seguinte: em seguida, uma comunicação em que o doutor Delmeure me deu conselhos muito sábios sobre modificações a serem feitas no livro A Gênese, para a sua reedição, eu lhe disse: a vinda até aqui, tão rápida, sem dúvida esfriará. Foi um efeito do primeiro momento. Kardec falando para o espírito. Creio bem que a quarta e a quinta edições custarão mais a esgotar-se. Todavia, como é preciso certo tempo para a revisão e a reimpressão, cumpre que eu não esteja desprevenido. Poderia dizer-me de quanto tempo, mais ou menos, eu disponho para tratar disso? Ele queria se programar. Sabia que a saúde não estava 100%. Qual foi a resposta do doutor Delmeure? É um trabalho sério essa revisão. E te aconselho que não tardes muito a começá-lo. Será melhor que o tenhas pronto antecipadamente do que ficar à tua espera. Contudo, não te apresses demais. Sem embargo da aparente contradição das minhas palavras, tu de certo me compreendes. Ou seja, trabalha, faz o que tem que fazer, mas sem excessos. Porque pode acabar de você não conseguir cumprir a tempo. Né? O que mais? Aí o doutor Delmeure falou, quando nós te dizíamos que esse livro seria um grande êxito, entre os que tem tido, referíamos simultaneamente a êxito filosófico e material. Aí o Kardec botou assim uma nota embaixo. Essa palavra nós, né, nós te dizíamos, diz ele, prova que os espíritos agem de acordo e que, às vezes, um só fala por muitos. Perfeito. Né? Um aprendiz de espíritos tem como se fosse um porta-voz, né? Que traz o que era necessário para que a codificação ficasse pronta. O capítulo 34, meus trabalhos pessoais, conselhos diversos, já foi recebido em julho de 1868, né? Menos, quer dizer, 8 meses antes da desencarnação de Kardec. Está apenas em começo a impulsão que a Gênese produziu, e muitos elementos abalados por ela se colocarão dentro em pouco sob a tua maneira, sob a tua bandeira. Outras obras sérias também aparecerão para acabar de esclarecer o juízo humano sobre a nova doutrina. Então, estavam programadas essas outras obras. Né? De repente, esse livro, eu disse a vocês, a segunda parte do Obras Póstumas seria o conteúdo desse livro que o Kardec não pôde imprimir, não pôde publicar. Né? Estava tudo alinhavado, né? Mas vai ter que colocar em condições de ir para o prelo e ser publicado. Então, uma dessas obras que o Espírito se referiu aqui, sem dúvida, é uma dessas. Estamos analisando aqui. Estamos analisando hoje apenas aquelas mensagens sobre as obras da codificação, mas são 38. Sugiro que vocês, depois da reunião, dêem uma olhadinha nas Obras Póstumas e verifiquem as 38 comunicações dessa segunda parte de Obras Póstumas. O que mais? O tempo está acabando. Mais uma vez mostrando como ele estava em cima do trabalho do Kardec. Recomendo-te hoje que revejas com atenção, sobretudo, os primeiros capítulos de A Gênese, cujas ideias são todas excelentes, mas algumas de cujas expressões poderiam prestar-se a interpretações errôneas. Salvo essas retificações, que te aconselho a não deixares de lado, ou seja, não deixa de fazer, porque os antagonistas, né, aqueles que eram contra a doutrina espírita, se lançam as palavras, quando não pode atacar as ideias. Né?
mostrando que, quando eles não têm argumento, eles vão se pegar em detalhes. E o Espírito chamou a atenção que tinha algumas coisas, nos primeiros capítulos da Gênesis, que precisavam ser revistas para que não ficassem dúvidas alguma. É esse o ponto. E ele conclui: ano próximo começará em breve. É preciso, pois, que pelos fins deis a última demão à primeira parte da obra espírita, a fim de teres livre o campo para a conclusão da tarefa que concerne ao futuro. Então, o que ele está dizendo ali, o Espírito? Olha, até o final de 1868, você tem que concluir a Gênesis, porque aí você terá, então, encerrado a primeira parte do trabalho. Primeira parte. Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênesis. Teria mais para ser feito, né? Vocês escutaram naquele capítulo Minha Missão, né? Que ele só ia ter observar a aurora do trabalho dele, que ele voltaria para concluir, né? Já tocamos nesse assunto. Bom, o que mais que eu posso falar aqui? É o último, eu vou deixar para encerrar, estamos no finalzinho do tempo que eu disponho. Não está na ordem, vocês viram que eu segui uma ordem cronológica, né? 3, 5, 7, 9, 11, pulei para o 20, 23, né? Cheguei ao 31, 32, mas eu deixei para o final. É o capítulo 20. O Kardec deu o título de Meu Sucessor. Mensagem recebida no dia 22 de dezembro de 1868. Menos de 3 meses para a desencarnação do codificador. Aí ele diz assim, Kardec diz: tendo uma conversação com os espíritos, levado a falar do meu sucessor na direção do espiritismo, recebi a seguinte resposta: tens razão em afirmar que não és indispensável. Os humildes são assim. Os humildes sempre acham que o que eles estão fazendo não é o ideal. Ainda precisa ser complementado. Aí eu não vou falar de quem pensa o contrário, tá? Aí segue o Kardec. Só o és ao ver dos homens, porque era necessário que o trabalho e organização se concentrasse nas mãos de um só, para que houvesse unidade. Não o és, porém, aos olhos de Deus. O que ele está dizendo aqui, o Espírito? Que, para que fosse feito o trabalho com a precisão que foi, com a eficiência que foi, com a seriedade que foi, era necessário que fosse um encarregado disso. Porque o plano superior, como vocês escutaram, sabia da bagagem de Kardec, sabia do que ele era capaz, né? E, como disse aqui, se fosse distribuído o trabalho, provavelmente não ia chegar ao resultado que se chegou. É essa o alerta que o Espírito está fazendo aqui. E conclui: fostes escolhido, e por isso é que te veis só. Mas não és, como, aliás, bem o sabes, a única entidade capaz de desempenhar esta missão. Se o seu desempenho se interrompesse por uma causa qualquer, se ele desistisse, né? Ou se desencarnasse antes da conclusão das 5 obras da codificação, disse o Espírito a ele: não faltariam a Deus outros que te substituíssem. Assim, ele encerra: aconteça o que acontecer, o Espiritismo não correrá risco. E o Espiritismo, então, se transformou no Evangelho redivivo, né? O Consolador prometido por Jesus, quando disse que iria pedir ao Pai que as luzes fossem trazidas para a humanidade terrestre. E isso aconteceu realmente na segunda metade do século XIX. E só para focar nessa frase final aqui, quando ele fala que Deus iria encontrar outros que o substituíssem, nós, espíritas, sabemos que, caso Kardec não tivesse podido concluir a sua missão, já estava encarnado, né? Aquele que depois ganhou o codinome de o filósofo do Espiritismo, pela qualidade das obras que ele nos legou. Eu me refiro a Leon Denis. Não é isso? Leon Denis, que, pela qualidade do que ele nos legou, mostrou com esse trabalho que, se acontecesse alguma coisa com Kardec, certamente a programação divina não teria sofrido solução de continuidade para a nossa felicidade. Agradeço a vocês, então, a atenção. Foi realmente meio maçante, mas eu tinha que trazer as comunicações
da forma que foram recebidas. Espero, até repito, sugiro, que, com mais calma, pegue lá o Obras Póstumas, pegue no caso da segunda parte e dê uma olhada com mais calma nessas 30 e poucas comunicações. Obrigado, muita paz. Obrigado, Mourão.